Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Hoje vamos dar início aqui a mais uma aula de matemática, continuidade do nosso capítulo 3 do livro, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre gráficos, certo? A gente vai ver o que são gráficos, vamos ver os tipos de gráficos, né? Para que serve um gráfico? Eu sei que de vez em quando, uma vez ou outra, vocês estão topando com um gráfico aí nos livros de vocês, seja de matemática, seja de ciência, seja de geografia. Em qualquer uma das disciplinas, vocês estão de vez em uma vez ou outra topando com um gráfico, né? E aí, a gente vai ver um pouquinho hoje o que são eles, tá bom? Bom, pessoal, o gráfico, né? A gente viu na aula passada sobre variáveis, né? Variáveis é uma característica que você quer estudar de uma determinada população, de um determinado fenômeno, tá bom? E aí a gente tem variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, né? Quantitativas têm relação à quantidade e qualitativas têm relação às suas qualidades, né? Então, um gráfico, ele vai vir... Aí a gente viu também uma forma de coletar esses dados e organizar, que é aquela tabela de frequência. Mas não existe só essa forma de organizar esses dados, tá? A gente tem o gráfico, certo? O gráfico ele vai servir também para organizar essas minhas variáveis, esses meus dados, tá bom? Então nada mais é do que uma forma de representar as variáveis de uma determinada coleta de dados ou de uma pesquisa, tá certo? E aí qual é a finalidade de eu ter um gráfico? Primeiro, a gente pode organizar melhor os dados que a gente obtém, certo? Então, um gráfico ele serve para deixar mais bonitinho, mais organizado aqueles meus dados que eu obtive, tá? Mostrar o comportamento das variáveis, certo? Com esse comportamento, né? No caso, eu posso ter um gráfico que mostre se essas minhas variáveis, né, que eu estou estudando, elas aumentaram, se elas diminuíram, se elas aumentam e diminuem ao passar do tempo, tá? Então, serve também para mostrar isso. E apresentar melhor os dados da pesquisa, né? Fica mais organizadinho, né? Formato de uma figura, fica mais bonitinho do que uma tabela cheia de números, né? Uma figurinha fica mais bonitinho. Então, o gráfico serve para tornar a nossa amostra de dados, a nossa coleta de dados mais bonita, tá bom? Mais organizada. E aí a gente tem alguns tipos de gráficos, né? A gente tem alguns tipos de gráfico, que são os gráficos de barras, tá? A gente vai ver cada um daqui a pouco, tá bom? Os gráficos de coluna, gráficos de setores, gráficos de linha, gráficos de múltiplas entradas, um pictograma, um cartograma e um infográfico, tá? Eu vou explicar agora cada um detalhadamente, tá bom? Pronto, os primeiros que a gente tem são gráficos de coluna e gráficos de barra, tá bom? O gráfico de coluna, pessoal, nada mais é do que você organizar os seus dados dessa forma aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui as regiões que você está estudando, né? E uma porcentagem em relação à quantidade de municípios, certo? Por exemplo, na verdade, né? Esse gráfico de coluna, ele nada mais é do que eu ter dois eixos, um eixo que tem a minha população, aqui, ó, população, são os estados brasileiros, tá? E as minhas variáveis são o quê? Os municípios, né? Só que aqui ele está dado em porcentagem, para ficar mais bonitinho também. Então, um gráfico de coluna, ele é representado por essas barras aqui no formato retangular. Então, eu tenho aqui nesse eixo horizontal, eu tenho a minha população, e no eixo vertical, eu tenho a minha variável que eu estou estudando, tá bom? O gráfico de barras não difere muita coisa do gráfico de coluna. A diferença é que ao invés de eu ter aqui os meus gráficos, né, na vertical, eu tenho ele na horizontal. Ou seja, aqui na vertical eu tenho a minha população, que no caso é os parques, né, as regiões onde tem parques nacionais, tá bom? E aqui é as minhas variáveis, né? A quantidade de parques nacionais mais visitados no Brasil em 2013. Ó.
Notem, ó. E outra coisa interessante, todo gráfico vai ter o título, vai ter sobre o que ele está mostrando, tá? Ó, título, tá bom? E aqui ele já, no título dele já praticamente disse, ó, parques nacionais mais visitados no Brasil em 2013, ou seja, já está dizendo o que ele está estudando, tá? E aí a gente tem também os gráficos de setores. O que é isso, né? É um gráfico usado quando a gente quer relacionar os dados estatísticos de um modo todo, né? Por exemplo, se eu quero saber, né, aqui no meu gráfico, ó, área das regiões brasileiras, certo? Aí eu tenho, ó, a cor verde representa o norte, essa cor aqui representa o centro-oeste, essa aqui, na azulzinho, representa o nordeste, esse amarelo representa o centro, o sudeste, e o roxo, violeta, não sei que cor é essa exatamente, representa o sul, tá bom? Então, e aqui, esse círculo gigante aqui, todo o círculo, representa o Brasil de um modo geral, né? O território brasileiro de um modo geral. Então, quanto do território do norte representa do Brasil todo? Representa essa quantidade aqui, ó, certo? Quanto do Brasil todo representa o Nordeste? Representa essa quantidade aqui. Então, quando eu quero relacionar a minha variável com toda a população, eu posso usar esse gráfico de setor, tá? A minha variável aqui é a área das regiões brasileiras, tá? Aqui, ó, cada uma delas, né? E a minha população é o Brasil, né? Tá aqui, ó, total do Brasil, né? Então, eu posso fazer dessa forma. E aí outra coisa bastante interessante é que nesse tipo de gráfico, a soma, né, dessas porcentagens aqui, ó, se você somar tudo, né, se você pegar ó, esse valor aqui e somar com esse, somar com esse, somar com esse, somar com esse, você vai ter 100%, certo? Então, que nem eu disse, ele serve para você relacionar as amostras, as variáveis com a população de um modo geral, tá bom? Lembrando que população é o conjunto de elementos que eu estou querendo estudar, ok? Não confundir com a população humana, tá? Gráficos de linha, né? Outro tipo de gráfico, né? Esse gráfico a gente vê muito por aí porque ele serve para mostrar como que um fenômeno acontece, né? O que acontece nesse fenômeno durante uma passagem de tempo, durante um determinado tempo, né? Por exemplo, nesse meu gráfico aqui, ele está estudando a poupança nacional bruta, né? O din-din de uma população, né? Então, e aí vai de 2012 até 2016, certo? E aqui, ó, no eixo horizontal, eu tenho o período, né? 2012 até 2016. E no eixo vertical, eu tenho de fato essa poupança que ele está querendo estudar. E aqui, nessa situação, ele está dando em bilhões de reais, tá? Então, em 2012, né, aqui ó, eu tenho 868 bilhões de reais. Em 2013 eu tenho 977 bilhões, 2014 925, 2015 865, 2016 869, tá? Então ele serve, ó, aí quando você liga cada ponto, você vê como que ela vai acontecendo, né? O que acontece com ela, ó. Daqui para cá ela aumenta, daqui para cá ela cai, aí cai de novo, aí tem um leve aumentozinho, tá bom? Então, ele tem dois eixos, né? Na horizontal é marcado os intervalos, né? O período de tempo que você quer estudar, e na vertical é marcado as frequências, né? As minhas variáveis, tá bom? Aqui a gente tem o gráfico de múltiplas entradas, né? Que nada mais é do que um gráfico que tanto pode ser um gráfico de linha e um gráfico de coluna, né? Ele tem essas duas características, né? Se você ver no gráfico de coluna, tem aqui as minhas colunas de forma retangular e as linhas aqui, né? Que mostram a evolução da minha variável ao longo do tempo, tá bom? E aí o que ele quer dizer? Nesse gráfico ele é muito utilizado para fazer a comparação de duas variáveis, né? Na verdade, ele faz a comparação de duas características de uma determinada variável. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, esse daqui ele está estudando a matrícula em creche por rede de ensino, tá bom? No eixo vertical eu tenho o número de matrículas, ó.
e no eixo horizontal eu tenho o período, ok? Então, em 2008 eu tenho essa quantidade aqui, ó, tá? De matrículas, tá? 2010 eu tenho essa quantidade, 2012 essa quantidade e aí sucessivamente, tá bom? E aí eu quero comparar, né? Desse total de matrículas eu quero comparar quantas matrículas foram na escola pública e quantas matrículas foram na escola privada. E aí eu tenho aqui, ó, meu gráficozinho de linha mostrando, tá bom? Essa evolução com o passar do tempo. Então, esse gráfico de múltiplas entradas, ele quer mostrar para mim essa comparação que eu posso fazer entre a escola privada, desculpa, a escola pública, que é essa linhazinha verde, e a escola privada, que é essa linhazinha vermelha aqui, tá bom? Então eu posso comparar essas duas características da minha variável, tá bom? Vamos para o próximo gráfico. Aqui já é um gráficozinho mais legal, se da gente estudar ele, porque é o pictograma, né? Por quê? Ele faz menção, a minha variável ela é representada por uma imagem, por uma imagem do que eu estou estudando, né? Vamos por exemplo aqui, ó. Comprimento de algumas espécies de baleias encontradas no Brasil. Ou seja, qual é a minha população? As baleias, né? E qual é a minha variável que eu quero estudar? O comprimento das baleias. É igual aquele exemplo lá do leão, né? A gente tinha a população sempre leão e eu tinha a variável como sendo o tamanho das caudas, não é? O comprimento das caudas. Então, aqui, ó. Aí o que esse gráfico representa, né? Ele está fazendo aqui menção ao tamanho da baleia, ó. Essa baleia aqui, baleia mink, tem 10 metros. A baleia corcunda, que é outro tipo de baleia, né? Tem 15 metros. Ó. Notem que ela é um pouquinho maior do que essa, tá vendo? A baleia franca, 18 metros, que já é maior do que essa, que é maior que essa. A cachalote, né? 18 metros, ó. Tá vendo que ela é maior do que essas? Tá, ó. Presta atenção. Essa baleia franca tem 18 metros. A cachalote também tem 18 metros. Ó. Se você ver, elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Baleia fim, né? Que tem 25 metros, que é gigante, né? O tamanho aqui, ó, dela. Então, o gráfico de pictograma ele serve para mostrar alguma variável com base na figura do que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu estivesse estudando aqui as caudas dos leões, né? A gente colocaria aqui uma cauda de um leão, né? Com, sei lá, quantidade lá. Outra cauda de leão aqui em relação àquela quantidade que a gente estava estudando. Então, a gente pode utilizar, ao invés de usar aquelas colunas, né? Aqueles gráficos, aquelas coisas, aquelas retângulos, né? Que fica meio chatinho, né? E aí a gente usa uma imagem, né? E aí esses gráficos aqui, ó, já é de HQ mais vendida em todos os tempos, né? HQ, acho que vocês estão estudando já estudaram, né, na verdade, na aula de artes, né? HQ, para quem não sabe, é história em quadrinho, né? E aí a gente tem aqui a quantidade de HQs vendidas de cada um dos tipos, ó, X-Men, o X-Force, One Piece, Superman, Spider-Man, né? E aí a gente tem aqui a quantidade delas, ó. Se vocês perceberem, aqui é uma imagem de um HQzinho, ó, de um livro, tá bom? E aí esses aqui são muito mostrados em revistas, né, em jornais, para ficar mais bonitinho de se ler. E aí a gente tem o cartograma, né? Esse aqui acho que todo mundo já viu, um jornal principalmente, né? Jornal que passa de noite, mostrando lá a previsão do clima, previsão do tempo, né? Então o cartograma é basicamente isso, né? É um mapa, né? Que a gente pode representar por uma figura. No caso aqui a gente tem um mapa do Brasil, tá? E aí a gente tem as figurinhas aqui, ó, de nuvens e sol, né? Nuvens, 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 tá? E aí ele normalmente é utilizado para a gente mostrar, né, a intensidade de alguns fenômenos, como por exemplo o clima, né, a distribuição de uma população, né, a vegetação, a conservação do solo, certo? Então a gente usa esses cartograma para a gente representar essas coisas, tá bom? Ó, aqui nesse caso a gente está representando o clima, né? Se a gente olhar aqui, ó, no Ceará,
vai fazer de 24 a 32 graus, então não vai chover, né? Vai ficar meio ensolarado, tá? E aí, aqui no Minas Gerais vai chover, né? Então, ele faz essa relação da imagem, né, com o mapa, tá bom? E aí vai mostrar alguma coisa desse tipo. E aí a gente vê muito isso, né, em jornais, por exemplo, mostrando o clima, mostrando a taxa de criminalidade por região, e aí por aí vai, né? E aí a gente tem o nosso último tipo de gráfico, né? Esse aqui já junta tudo, é uma mistureba doida. Tem o cartograma, tem o gráfico de seção, né? Tem o gráfico de colunas, tem um gráfico de barras. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa. Ó, tem um pictograma aqui, vocês perceberem, ó, tem uma imagenzinha mostrando o tamanho dessa minha barra, né? Então, o infográfico, ele basicamente vai mostrar tudo e vai mostrar várias coisas, né? Aqui ele fala Atlas da Violência em 2017, né? Aqui ele já mostra a quantidade de violência por determinada região. E aí ele faz uma soma aqui. Esse daqui ele está mostrando, ó, cada cor dessa daqui representa uma certa determinada taxa de violência, né? E aí por aí vai. Então o infográfico ele mostra muita coisa, muita informação em vários tipos de gráficos diferentes. Então você pode em um infográfico ter todos os tipos de gráfico ou ter só alguns, né? Você pode aí variar da forma como você bem entender para a sua pesquisa, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula é isso, tá? De gráficos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá certo? Eu vou estar disponível agora, certo? E eu vou passar uma atividadezinha para vocês. Eu quero que vocês me entreguem essa atividade até as 2h30, tá bom? Igual a gente fez, né, na última vez, tá bom? E aí a gente pega de 2h30 até 3 para corrigir, ok? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.